Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem acordar todos os dias com uma energia quase mágica? Como se o universo conspirasse para abrir portas, criar coincidências e colocar oportunidades no caminho delas. Enquanto outras, mesmo tentando, se sentem presas em um ciclo invisível de esforço, cansaço e repetições? E se eu te dissesse que o que separa esses dois mundos não é sorte, destino ou privilégio, mas a frequência em que você desperta a sua mente todas as manhãs? Há uma força, sutil, silenciosa e poderosa que começa a atuar no exato momento em que você abre os olhos. É como se, por um breve instante, a fronteira entre o consciente e o subconsciente ficasse aberta. E o que você faz nesse instante define o que vai acontecer pelo resto do seu dia. Joe Dispenza chama isso de o ponto de criação. O momento em que você pode alinhar-se com a frequência da abundância cósmica, ou continuar preso à vibração da escassez, do medo e do controle. Mas ninguém te ensinou a usar essa janela de poder. Ninguém te explicou que, ao acordar e mergulhar imediatamente em pensamentos sobre contas, obrigações, mensagens, trabalho ou preocupações, você está, sem perceber, recriando o mesmo campo energético do ontem. Está emitindo o mesmo sinal, vibrando o mesmo padrão, repetindo o mesmo passado. E é por isso que nada muda. A abundância não é um acaso, é um estado vibracional. E se eu te mostrasse que, ao fazer uma simples prática matinal, sua energia poderia começar a se conectar com o campo quântico de infinitas possibilidades? Que existe uma forma de acordar e sintonizar a sua mente com a energia que cria mundos, a mesma energia que responde a cada vibração que você emite, consciente ou não. A verdade é que o universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você é, aquilo que você sente profundamente ao acordar. Por isso, o que você faz nas primeiras horas do dia é o que define a realidade que você vai experimentar nas próximas 24. Imagine acordar sentindo que tudo está conspirando a seu favor. Que as pessoas certas aparecem, que as portas se abrem, que o dinheiro chega de formas inesperadas. Parece um sonho, não é? Mas não é. É a frequência da abundância cósmica. E ela já está aí, disponível, esperando apenas que você se alinhe. Hoje, eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Um processo simples, porém profundo, que muda a sua vibração desde o momento em que você desperta. Cada palavra, cada respiração, cada intenção vai te aproximar mais do campo da criação pura, onde o impossível começa a parecer natural. E acredite, a última revelação deste vídeo é a mais poderosa de todas. Por isso, fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode literalmente reprogramar o modo como a realidade responde a você. Mas antes de continuar, respire fundo e perceba onde você está agora. Se há algo dentro de você que anseia por mudança, por leveza, por um fluxo natural de prosperidade, isso é um sinal. O seu ser mais profundo já está respondendo ao chamado da expansão. E se você quer dar um passo a mais nessa jornada e aprender como abrir esse canal de manifestação de forma prática, há um conteúdo transformador te esperando no link do primeiro comentário fixado. Clique assim que terminar esse vídeo, porque ali eu compartilho algo que pode acelerar tudo isso na sua vida. Agora, volte para cá. Sinta a energia se movimentando dentro de você. É o seu campo começando a responder. Porque a partir deste momento, você vai entender por que as manhãs são o portal secreto da abundância e o que acontece quando você aprende a atravessá-lo com consciência. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode ser o início de uma nova frequência em sua vida. Uma frequência onde o medo se dissolve, a escassez perde força e o universo começa a trabalhar, em silêncio, a seu favor. Quando você desperta pela manhã, algo extraordinário acontece, mesmo que ainda não perceba. Nesse instante entre o sono e a vigília, a mente consciente ainda não retomou o controle total, e o subconsciente, a parte que realmente cria sua realidade, está aberto, receptivo, maleável. É ali, nos primeiros minutos do dia, que o destino começa a ser moldado. E é justamente por isso que Joe Dispenza insiste tanto. Você não é vítima do mundo que observa, mas criador dele.
A maioria das pessoas desperta e antes mesmo de levantar da cama, já se reconecta com as mesmas preocupações de ontem. Lembra do que tem para fazer, do problema que ainda não resolveu, das mensagens que precisa responder. Sem perceber, a mente volta a percorrer o mesmo circuito elétrico, ativando as mesmas emoções químicas, e assim, o corpo volta a sentir o mesmo que sentia no dia anterior. Tristeza, ansiedade, cansaço, medo. A mente pensa e o corpo reage, e o corpo sente e a mente confirma. É um ciclo, e o universo, que responde fielmente à vibração que você emite, entende que é isso que você quer repetir. Mas há uma brecha, um momento sagrado que pode mudar tudo. Um instante silencioso entre o despertar e a rotina, onde a consciência pode escolher um novo caminho. Quando você desperta e decide conscientemente o que vai sentir, está literalmente reprogramando o campo quântico ao seu redor. Está enviando um novo sinal, um novo código energético, um novo comando à realidade. Joe Dispenza ensina que a mente é o campo de energia que molda a matéria. Isso significa que você não precisa esperar algo mudar lá fora para então se sentir bem. É o contrário. Você muda aqui dentro, e o mundo, inevitavelmente, responde. Mas isso exige uma escolha. E a escolha acontece nas manhãs. É por isso que as manhãs são o terreno fértil da manifestação. É ali que você planta o que vai florescer no seu dia. Se você acorda e antes de tudo respira fundo, silencia o ruído dos pensamentos e lembra de quem é, uma extensão do divino, uma partícula da consciência criadora, então começa a vibrar diferente. Começa a alinhar-se com a frequência da abundância cósmica. A abundância não é apenas dinheiro. É um fluxo. É o estado de harmonia entre o que você pensa, sente e faz. É quando você se sente seguro no agora, quando confia que o universo é inteligente o bastante para sustentar sua vida, quando se entrega ao fluxo da criação sem medo. E, ironicamente, é exatamente nesse estado de entrega que a abundância se manifesta. Você já notou que as coisas boas chegam quando você relaxa? Quando você para de controlar, de lutar, de forçar. É porque nesse momento você se desliga da vibração da falta. E a falta é a linguagem do medo. Quando você está em medo, o campo quântico entende que precisa continuar te dando motivos para sentir medo. Mas quando você desperta em gratidão, quando decide sentir alegria antes de ter um motivo, algo muda em sua frequência. Você deixa de reagir ao mundo e passa a comandar o campo. Essa é a chave da criação consciente. Sentir o que você quer antes que o mundo te mostre a razão para isso. E é nesse ponto que muitos erram. Passam o dia esperando algo acontecer, para então se sentirem felizes. Mas o campo responde à emoção, não à espera. Você quer abundância? Então precisa sentir abundância agora. Quer amor? Precisa vibrar amor agora. Quer milagres? Precisa estar aberto à energia do milagre agora. É exatamente por isso que o seu estado matinal é tão importante. O que você pensa ao acordar é o primeiro código vibracional do seu dia. E se você não o cria conscientemente, ele se cria por repetição. Pense, quantas vezes você acordou e já sentiu um peso, mesmo sem saber por quê? Essa sensação vem da energia acumulada, das memórias emocionais que seu corpo carrega e repete. Joe Dispenza chama isso de dependência emocional do passado. Um vício invisível em estados químicos de dor, medo e escassez. O corpo se acostuma com essas substâncias e, sem perceber, a mente cria pensamentos que alimentam essas mesmas emoções. Mas quando você muda sua vibração matinal, você quebra esse ciclo. Quando escolhe conscientemente sentir algo novo ao acordar, está reeducando seu corpo para novas emoções. Está mostrando a ele que há outras químicas possíveis, outras realidades disponíveis. Por isso, antes de pegar o celular, antes de levantar da cama, respire. Apenas respire. Traga a consciência para o agora. Sinta o ar entrar e sair, e perceba o milagre de simplesmente estar vivo. Essa simples consciência muda a frequência cerebral. Abre espaço para uma nova energia fluir. Em seguida, visualize. Não visualize o que deseja como algo distante, mas como algo que já existe. Veja-se vivendo aquilo agora.
Sinta o que sentiria se já estivesse manifestado. O segredo não está nas imagens, mas nas emoções que elas provocam. O universo não lê palavras, lê vibrações. E vibração é emoção em movimento. Nesse instante, seu campo energético começa a se alinhar ao campo quântico. E o que acontece depois é o que a ciência chama de colapso da função de onda. O momento em que uma possibilidade invisível se torna realidade visível. Quando você repete essa prática todas as manhãs, cria um novo padrão neural. A mente aprende que é possível sentir abundância antes de ver resultados. E ao fazer isso, você entra em ressonância com as frequências mais elevadas do campo universal. As coincidências começam a acontecer. As oportunidades surgem, o dinheiro flui, as respostas chegam. Não é mágica, é física quântica em ação. E é aqui que está o ponto mais importante. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Se dentro de você há pressa, ansiedade ou carência, é isso que o campo devolve. Mas se há paz, confiança e gratidão, o campo responde com sincronicidades, abundância e expansão. Joe Dispenza explica que o corpo é o passado. Ele armazena as emoções de tudo o que você viveu. E enquanto você continuar acordando como o você de ontem, não há espaço para o novo entrar. A verdadeira manifestação começa quando você decide acordar como uma nova versão de si mesmo. Então, todas as manhãs, ao abrir os olhos, pergunte-se: quem eu quero ser hoje? E sinta a resposta. Não pense nela, sinta. Se quiser ser próspero, sinta a energia de prosperidade correndo pelo seu corpo. Se quiser ser amor, sinta o amor transbordando em você. Se quiser ser paz, respire profundamente e sinta-se em casa no agora. Esse é o segredo oculto por trás das práticas de Joe Dispenza. Ele não fala apenas de pensamentos positivos. Fala de mudança de identidade vibracional, de sair do papel da vítima e se tornar o criador. E quando você faz isso logo ao acordar, o universo responde quase que instantaneamente, porque enquanto o mundo dorme, sua energia desperta. Mas há algo ainda mais profundo, algo que a maioria ignora. A energia que você emite pela manhã é multiplicada durante todo o dia. O campo quântico replica padrões. Se você desperta em harmonia, é como se criasse uma assinatura vibracional que o acompanha em tudo o que faz. As pessoas percebem, as situações se moldam, o tempo parece fluir diferente. A frequência da abundância não está em um fazer específico, mas em um estado de ser. Um estado em que você vibra a certeza de que tudo está sendo cuidado, mesmo que ainda não veja. É nesse espaço de confiança que o milagre acontece. Não porque você força, mas porque permite. E ao repetir essa prática dia após dia, seu subconsciente começa a entender. Essa é a nova realidade. O antigo padrão de escassez começa a se dissolver. O medo perde força. O campo se expande. E de repente, tudo aquilo que parecia distante começa a acontecer de forma natural. Esse é o poder da frequência matinal da abundância cósmica. É o momento em que você escolhe criar, e não apenas reagir. É o instante em que o universo se inclina para te ouvir, porque você finalmente está falando na mesma linguagem que ele entende, a da energia. E se neste momento você sente que quer aprender a expandir ainda mais esse poder, se quer saber como aprofundar essa conexão com o campo quântico e manifestar de forma consciente, há algo te esperando no link do primeiro comentário fixado. É um passo a mais nessa jornada de despertar. Um conteúdo feito para te guiar a abrir completamente o portal da abundância dentro de você. Agora, imagine-se vivendo essa nova realidade. Imagine acordar e sentir o corpo leve, a mente em paz, o coração cheio de gratidão. Imagine olhar ao redor e perceber que tudo começa a fluir, que o universo realmente te ouve, que as respostas chegam antes mesmo de você perguntar. Isso não é fantasia, é alinhamento. É o campo respondendo à nova vibração que você escolheu emitir todas as manhãs. E o mais surpreendente de tudo é que quanto mais você pratica, mais rápido tudo acontece. Porque a vibração se torna natural. Você deixa de tentar manifestar e passa simplesmente a viver em estado de manifestação contínua.
E é aí que a verdadeira magia começa, não fora, mas dentro de você. Quando você começa a entender que cada manhã é uma nova chance de nascer vibracionalmente, algo dentro de você desperta. Não é apenas um novo dia, é uma nova linha do tempo, uma nova versão da realidade esperando para ser escolhida. Porque, no fundo, a vida é isso, uma sequência infinita de escolhas energéticas. E o que você sente ao abrir os olhos é o primeiro comando que envia ao universo sobre qual delas deseja experimentar. O erro da maioria é acreditar que a abundância se conquista com luta, com esforço constante, com controle e planejamento excessivo. Mas o que Joe Dispenza revela é algo completamente diferente. A abundância não vem quando você tenta controlá-la, mas quando você se sintoniza com ela. O controle é um ato do medo. A entrega é um ato de fé. E fé, neste contexto, não é esperar passivamente. É confiar ativamente que o campo quântico está respondendo à sua vibração. Cada pensamento que você alimenta ao acordar é como uma semente. Se planta preocupação, colhe confusão. Se planta gratidão, colhe expansão. E isso acontece porque a mente é o terreno que o universo usa para manifestar a sua colheita. Por isso, se o seu primeiro pensamento é "vai ser difícil", o campo entende "ela quer experimentar o difícil". Mas se o seu primeiro sentimento é "tudo flui com facilidade", o campo entende "ela está pronta para o fácil". O universo não julga, ele apenas replica. Ele é um espelho vibracional, e quando você muda o que emite, muda o reflexo que recebe. É simples, mas profundamente poderoso. Você já percebeu como um simples momento de gratidão muda a sua energia? Quando você respira fundo e sente genuinamente a bênção de estar vivo, algo dentro de você se reorganiza. A frequência se eleva. É como se as moléculas do ar ao seu redor respondessem. E respondem mesmo, porque o campo quântico é sensível à coerência emocional. Ele vibra em ressonância com o amor, com a presença, com a harmonia. E é exatamente por isso que nas manhãs o que importa não é o que você vai fazer, é o que você vai sentir. Você pode ter 1000 planos, 1000 metas, 1000 tarefas, mas se começar o dia em desalinhamento, o resultado será o mesmo: resistência. Por outro lado, se despertar e, antes de tudo, escolher sentir-se conectado, grato, confiante, o fluxo se organiza por conta própria. As pessoas certas aparecem, as oportunidades surgem, os caminhos se clareiam. Essa é a beleza da frequência da abundância cósmica. Ela não precisa ser forçada, ela apenas precisa ser permitida. Quando você desperta e silencia por um instante, está dizendo ao universo: eu confio. Quando escolhe sorrir antes de saber o motivo, está afirmando: eu já recebi. Quando sente paz mesmo sem ter todas as respostas, está vibrando: eu sou a resposta. E o universo, que é sensível à sua linguagem vibracional, responde com a mesma coerência. Ele te devolve tudo o que você se torna. Joe Dispenza sempre diz que o futuro é criado a partir do agora. Isso significa que o amanhã não nasce no relógio, mas na energia que você emite neste exato segundo. E quando você começa a perceber o poder que tem cada manhã, percebe também o poder que tem sobre toda a sua realidade. Imagine por um momento que o seu despertar de amanhã será diferente, que você não vai apenas abrir os olhos, vai abrir o seu campo. Que antes de pensar em qualquer obrigação, você vai respirar fundo e sentir: eu estou viva e o universo está vivo em mim. Imagine começar o dia nesse estado. A paz antes da pressa, a fé antes do medo, a abundância antes do resultado. E agora imagine o que aconteceria se fizesse isso por 7 dias. Depois, por 30. Depois, sem precisar contar. Em pouco tempo, você perceberia que não é o mundo que mudou. É você que passou a vibrar no ritmo certo. E o mundo apenas acompanhou. A frequência da abundância cósmica é a frequência da confiança. É o estado onde você entende que tudo tem um propósito, mesmo quando ainda não vê. Onde cada atraso é proteção, cada silêncio é resposta, cada não é apenas o universo te redirecionando para um sim maior. E o mais fascinante é que quando você passa a vibrar assim,
Começa a perceber a sincronicidade como linguagem natural. De repente, você pensa em alguém e essa pessoa te envia uma mensagem. Você visualiza uma oportunidade e ela aparece. Você agradece antecipadamente e o resultado chega antes do esperado. Isso não é coincidência, é coerência. É o campo respondendo ao campo. Por isso, a prática matinal que você vai adotar não é apenas uma rotina espiritual. É um novo modo de existir. É o ponto de virada entre o tentar manifestar e o viver em manifestação. E o segredo, no fim de tudo, é simples. O universo sempre diz sim. Se você vibra escassez, ele diz sim, escassez. Se você vibra dúvida, ele diz sim, dúvida. Mas se você vibra abundância, gratidão, certeza, ele diz sim, abundância. Então, todas as manhãs, quando o sol nascer, lembre-se, o universo está esperando o seu comando. E esse comando não vem das palavras que você diz, mas da energia que você emite. Respire, sinta, agradeça e confie. Você não precisa saber como as coisas vão acontecer. Apenas precisa manter a frequência certa. Porque o como é o trabalho do universo. O seu é apenas alinhar-se à vibração da criação. E se hoje, enquanto me ouve, algo dentro de você vibra diferente, se sente que algo está se abrindo, que um novo campo está te chamando, não ignore. É o seu ser respondendo ao chamado da abundância cósmica. Quando terminar este vídeo, lembre-se de acessar o link do primeiro comentário fixado. Lá você vai encontrar algo criado especialmente para ajudar a expandir essa energia, para te guiar com clareza nessa jornada de manifestação. Siga esse impulso. Ele vem do seu próprio campo. E antes de ir, se esta mensagem tocou você, se fez sentido em algum nível, retribua ao universo com um gesto simples. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso não é apenas um apoio, é também uma forma de dizer sim à expansão, sim à abundância, sim à nova versão de você que está nascendo agora. Porque no final, a maior manifestação que você pode atrair é a transformação do seu próprio ser. E quando isso acontece, tudo o que é seu começa naturalmente a te encontrar. A abundância cósmica não está chegando. Ela já está aqui. Ela sempre esteve. E agora, pela primeira vez, você está pronto para senti-la.